todas e todos! Voltamos aqui para o nosso curso de ensino híbrido e tecnologias educacionais. Muitos de vocês já me conhecem, a gente ficou junto no módulo passado. Eu sou Raiane Coelho. Vou estar com vocês também neste módulo para a gente falar sobre práticas de feedback e personalização. Por que a gente está falando disso agora, né? No módulo passado, a gente trabalhou sobre estratégias ativas, né, de ensino-aprendizagem. E a gente trabalhou também estratégias para engajamento em sala de aula. Então, agora, nesse módulo, no módulo 4, a gente vai ter um enfoque maior para outra parte que é muito importante em sala, que é a comunicação, que é o feedback, que é a personalização do ensino dentro de sala de aula. E aí, dando um passo atrás, para a gente começar a entender sobre o tema, eu vou falar primeiro sobre algumas competências que são essenciais em profissionais do futuro, diríamos assim. Então, pessoas e perfis de pessoas e profissionais que têm sucesso e se desenvolvem bem nas suas carreiras, na sua área profissional. E aí tem um estudo da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, que traz um pouco dessas competências. E eu vou comentar brevemente sobre algumas delas, mas com um enfoque maior no que a gente vai trabalhar aqui, que é a competência da comunicação. Então, quando a gente fala de um profissional do futuro, né, a gente está falando de um profissional que ele é resolutivo, que ele consegue lidar com os problemas, que ele tem resiliência para enfrentar e que, principalmente, ele enfrenta problemas com base em pesquisa, em evidência, em dado. Ele entende. Lembra quando a gente falou da abordagem no módulo passado sobre resolução de problemas com base no design thinking, por exemplo? Às vezes o profissional do futuro ele está ligado a isso também, a conseguir olhar para um problema e construir uma solução com base em dados, com base em pesquisa, porque é aí que mora a diferença entre uma ideia super criativa do nada e uma pesquisa, talvez. Quando a gente está falando de profissionais do futuro, a gente está falando de um profissional que ele é focado em resultado. Então, que quer entrega, que quer gerar valor, que quer fazer a diferença. Então, o trabalho não é um fim em si mesmo, ele tem um objetivo, ele tem um produto, ele tem um resultado para alguém. Um profissional do futuro, ele tem uma mentalidade digital. A gente está aqui num curso de ensino híbrido e tecnologias educacionais. A gente está aqui numa aula assíncrona, que eu estou gravando por meio de um programa de computador para disponibilizar para vocês no ambiente de aprendizagem digital, virtual. Em breve a gente se encontra em uma outra plataforma para uma interação síncrona. Olha como a gente está cercado de tecnologia. A gente está dentro do ambiente digital, não tem como negar. Esse profissional ele precisa fazer parte, entender e saber lidar neste meio. Quando a gente está falando de um profissional do futuro, a gente está falando de um profissional que sabe trabalhar em equipe, que sabe colaborar, que sabe co-criar, que sabe construir junto, que sabe aproveitar as competências das pessoas, as diferenças, as habilidades, os conhecimentos e transformar isso em um valor ainda maior, em somar as partes para que ela seja realmente, né, o todo seja realmente maior do que a soma daquelas partes. Quando a gente fala de um profissional do futuro, a gente está falando de um profissional que ele é orientado por valores éticos. Esse aqui eu acho que é uma premissa básica, né? É aquele bom senso, é o respeito, é o cuidado, é a atenção, é a escuta ativa, é a conversa como uma comunicação não violenta, é uma conversa atenta, é uma conexão verdadeira, é um espaço de empatia, de respeito, de inclusão. É desse ambiente que a gente está falando que o profissional do futuro vai estar inserido. Além disso, esse profissional do futuro, ele está ali olhando por uma visão sistêmica. Ele entende o todo. Enquanto professor, diretor, professora ou diretor de escola, a gente não está olhando só para uma partezinha, só para a tarefa que eu preciso fazer, só para o projeto que está comigo, só para a matéria que eu leciono, ou só para a sala de aula que eu dou aula, ou só para a escola que eu estou agora. Eu consigo olhar o todo, eu consigo perceber o todo, entender as interações que existem. Eu consigo perceber como uma partezinha pode influenciar a outra. E aqui é claro que eu não preciso ir no detalhe de tudo, mas eu preciso ter noção do todo. Eu preciso ter uma visão sistêmica do todo. E eu deixei por último a comunicação, que a gente vai dar um enfoque maior nessa aula, que é a competência da comunicação, né? Quando a gente fala de comunicação, todos nós sabemos nos comunicar nas mais diversas formas, línguas, formatos, estruturas. Cada um se comunica da sua própria maneira.
Mas quando a gente está falando de competência, a gente está falando de algo que pode ser treinável e que pode ser aprimorado. E como que a gente vai aprimorar comunicação? A gente pode ter o olhar da oratória, da expressão, da dicção, dos gestos, da postura. A gente pode ter o olhar da comunicação com cuidado, não violenta, empática, que acolhe, cria conforto. A gente pode ter o olhar da comunicação que é simples, acessível, inclusiva, que serve para todos e todas. A gente tem uma comunicação que ela é estratégica, que ela é persuasiva, que ela é influente. Então, olhar para a comunicação como um todo é um ponto-chave quando a gente está querendo ter uma sala de aula que é mais personalizada, que é mais focada no aluno, que tem um foco naquilo ali, né, para além do que a gente só está enxergando numa primeira camada. E aí, quando a gente fala de comunicação estratégica, a gente está falando da capacidade de desenvolver conceitos e ideias com clareza, de conseguir comunicar propósitos, traçar, desenhar e comunicar planos, estratégias. A gente está falando de conseguir inspirar confiança, de estabelecer uma conexão com a pessoa, uma comunicação empática, persuasiva, influente. A gente está falando de conseguir construir narrativas, e aqui trazendo aquele olhar do storytelling, que é quando a gente se comunica com base em enredo, em narrativa, história, início, meio e fim, objetivo, momentos que prendem mais a atenção e outros momentos. Quem são os personagens envolvidos, quais são os pontos principais, qual é o contexto da informação que eu estou passando. Então, é esse olhar de história que a gente consegue replicar aqui dentro. E quando a gente fala de comunicação estratégica, a gente também está falando de comunicação assertiva. E dentro da sala de aula, o que é uma comunicação assertiva? É uma comunicação que ela é clara, ela é direta, ela é respeitosa. Ela estabelece um ambiente saudável e inclusivo para ser mais produtivo e mais funcional dentro de uma sala de aula. A comunicação assertiva, ela não se limita apenas à capacidade de transmitir informações. Não é sobre isso. Não é só sobre isso. Aqui a gente está falando também sobre conseguir expressar pensamentos, sentimentos, necessidades de forma eficaz, promovendo uma compreensão do que está acontecendo ali, uma compreensão mútua, um engajamento verdadeiro, uma conexão real entre as partes, entre os alunos. E tudo isso impacta diretamente no processo de ensino e aprendizagem daquelas pessoas, daqueles alunos. Então, esse olhar da comunicação, do cuidado com como a gente transmite informações ou se conecta com o outro, tem muito a ver com conseguir personalizar o nosso ensino. A gente não pode ter ensino de prateleira, que eu dou uma aula, eu pego da prateleira e dou exatamente igual a mesma aula, do mesmo jeito, independente de onde e para quem. Isso não funciona. Eu tenho que ter contexto, eu tenho que ter personalização, eu tenho que saber para quem que é. Quais são as características dessas pessoas, as necessidades dos meus alunos, qual que é o contexto familiar que ele está inserido, qual que é a realidade escolar daquele bairro, daquela escola, daquela cidade. Eu tenho que ter noção do todo, e aí voltando na visão sistêmica, para eu conseguir trazer uma personalização do ensino, que tenha de fato foco no meu aluno, não foco nos alunos no geral. E aí, personalizar o ensino passa por muitas estratégias, mas passa muito pelo jeito que eu comunico, pelo jeito que a comunicação acontece dentro desse ensino. Para eu conseguir trazer uma aprendizagem que ela é mais significativa, que ela é mais inclusiva, atendendo às diferenças dentro de uma sala de aula. Então, a personalização do ensino, ela envolve a adaptação do conteúdo, das estratégias metodológicas, das ferramentas que eu vou usar, do ritmo que eu vou trazer para o processo de aprendizagem, da comunicação que eu vou ter, do formato de comunicação que eu escolho, em qual material que eu vou enviar, é um vídeo, é um áudio, é um livro, é um texto, é um desenho. Da palavra que eu vou usar, se eu estou conversando de professora de química para professora de química, eu posso ter um tipo de linguagem, mas se eu estou falando de professora de química para professor de literatura, talvez seja diferente. Eu tenho que me expressar de outras formas, com palavras mais simples, mais conhecidas, em outros formatos, de outras maneiras. Então, é todo esse olhar de para quem eu estou falando, com qual objetivo e por que a gente está tendo essa conversa. E aqui conversa no sentido mais amplo, né? Pode ser um ensino na sala de aula, uma palestra, uma reunião com o professor, um feedback com os pais dos alunos, um retorno, uma chamada de atenção para um aluno que não teve um comportamento esperado.
Aqui a comunicação está em todos os cantos e a gente precisa olhar para ela, treinar ela e aprimorar ela. E assim, como personalizar então, né? Entendida a importância da gente ter esse cuidado, a gente pode separar em tantos temas, em tantos pequenos pedaços, que daria um curso inteiro só sobre comunicação, que é um tema que eu gosto muito particularmente. Durante este módulo, a gente vai ver um pouquinho sobre comunicação assertiva, sobre escuta ativa, sobre comunicação não violenta, sobre feedback, sobre linguagem simples, comunicação visual. E aí eu nem vou me alongar muito em cada um desses temas para ficar a curiosidade de vocês acessarem os outros conteúdos. O nosso e-book, os materiais complementares, as outras aulas gravadas, o nosso encontro ao vivo. Estudem e olhem para essa temática, porque ela vai muito além do profissional, professor, professor, educador, diretor de escola. Vai para o âmbito do ser humano, da nossa vida pessoal. A habilidade de comunicação é essencial de ser desenvolvida e aprimorada a todo e qualquer momento. Então fica aqui o meu muito obrigada por essa introdução, esse início, e a gente se vê nas próximas aulas.